Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio, sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal que não é inscrito, aproveita para deixar uma inscrição e ajudar o canal a crescer. Pessoal que já é inscrito, aproveita para deixar uma curtida, comentar, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Beleza, pessoal? Quem está acompanhando os grupos aí, né, lá no Telegram, viu a novidade já, né? Que é uma nova versão do robô aí, T800. O nosso robozinho T800, ele é um robô que eu vou lançar futuramente, tá? Ele está em fase de testes ainda. E nesses testes, né, eu dei uma otimizada no código dele para rodar no gráfico de 10 segundos, tá? Lembrando que este robô que sairá futuramente, você que vai escolher o tempo gráfico, tá? O T800 é um robô que eu otimizei ele para rodar no gráfico de 10 segundos. E ele tem saído muito bem. Eu acho que hoje ele já ultrapassou o gradiente linear de pessoas que estão usando em conta real, né? Então muita gente usando em conta real o T800. E aí é o seguinte, por trabalhar no gráfico de 10 segundos, ele é um pouco agressivo, né? Ele faz muitas entradas, ele opera muito o tempo todo. Assim, questão de taxas, tá? Ele paga as taxas tranquilamente, tá? Sobra bastante lucro ali, né? Mesmo descontando as taxas, tá bom? É óbvio, não estou falando que esse robô ele fica positivo todos os dias, tá? Isso vai depender muito aí do gerenciamento de risco de cada um. Mas, pelo que eu estou acompanhando lá da galera, porque eu não estou conseguindo rodar ele todos os dias, ele tem sido bem lucrativo, especialmente em mercados assim, ó, como o de sexta-feira, tá? Sexta-feira agora foi um mercado que, nos horários que eu falo para você não ligar ele, né? Foi os horários justamente que teve maior volatilidade, tá? Então aqui, ó, nessa puxada para cima é onde teoricamente ele poderia, né, ter tomado algum drawdown aí, e também nessa puxada para baixo. Mas como eu falo para vocês ligar, né, o robô depois de meio-dia, olha só como é que estava o mercado meio-dia, tá? Totalmente lateral. Aqui, pessoal, também tem o seguinte, tá? Mercado muito lateral assim, dependendo do robô, ele não consegue nem fazer entrada, né? Porque ele precisa, né, de uma esticadinha mínima para algum dos lados para ele comprar ou vender. O T800 ele até trabalhou bem aqui. O T1000, que é o assunto do vídeo, né, do vídeo de hoje, ele já teve um pouco mais de dificuldade de entrar, mas eu fiz um comparativo, tá? Esse vídeo era para estar saindo sábado. Eu deixei o meu computador aqui fazendo replay de mercado na velocidade de 1x, tanto do T800 quanto do T1000, tá? Justamente para mostrar para vocês as reais diferenças do operacional, que apesar de ser muito parecido, serem variações do mesmo robô, né? O T1000 ele está totalmente otimizado para trabalhar no gráfico de 1 minuto, que é um gráfico muito mais conservador, que vai fazer menos entradas, ele vai se arriscar menos, né? Porém, no mercado financeiro, a gente tem... eu ia falar ditado, mas não é um ditado, né? É uma verdade, né? Que é o seguinte. O lucro acompanha o risco, né? Ou seja, um investimento, quanto mais conservador ele for, menos lucro ele vai te dar, tá? Quanto maior a chance de você lucrar, maior o risco, tá? Então, uma coisa acompanha a outra, tá? A renda fixa é a coisa mais segura que a gente tem no mercado hoje. Porém, tudo bem que hoje, né, com a taxa de juros alta do jeito que tá, muita gente está preferindo a renda fixa, né? Mas normalmente a renda fixa é o que paga menos, né, no mercado financeiro. Quem quer lucrar mais, quem quer tentar ter um lucro maior, normalmente vai para a renda variável. Aí sim, a gente tem um risco maior porque a gente está indo para a renda variável, né? Porém, a chance de lucro é muito maior. Esses dois robôs são dessa mesma forma, tá? O T1000, né, que é o do gráfico de 1 minuto, ele vai se arriscar menos, ele tende a dar menos lucro. Não significa que ele vá dar menos lucro, mas a tendência como ele opera menos, ele tende a dar menos lucro. Apesar que também ele busca alvos um pouco maior, tá? Como ele está trabalhando no gráfico de 1 minuto, ele tenta dar uma alongada maior nos alvos, tá? Isso tudo foi testado, tá? Foram aí algumas semanas de backtest no Profit Ultra, né? Naquele modo que
Foi lançado recentemente aí o Tic a Tic, onde ele tenta imitar, né, o replay de mercado ali. Então ele não trabalha com um gráfico parado, né, só vendo onde abriu o candle, onde fechou, qual foi a máxima, qual foi a mínima. Não. No Profit Ultra ele lê exatamente qual foi o comportamento do candle, né, de cada um dos candles. Pelo menos é isso que a plataforma fala pra gente, né? Eu fiz alguns testes e realmente bate muito, né, o que o backtest do Profit Ultra passa pra gente com o replay de mercado. Então dá pra levar em consideração, sim, né? É óbvio, né? A gente não vai levar em consideração o resultado, né, dos últimos meses. Por exemplo, no backtest que eu fiz, né, no T800, nos últimos 3 meses era para ele ter feito mais de 10 mil reais descontando as taxas. Significa que se eu deixar ele ligado nos próximos 3 meses ele vai me dar 10 mil reais? Não, tá? Não significa isso. Ele pode não dar, aliás, né? Ele pode não dar lucro nenhum, ele pode até dar prejuízo. Então, backtest é importante para a gente saber se a estratégia que a gente está usando está funcionando. Beleza, a gente tem que fazer backtest. Agora não é garantia de lucro, tá? O que importa para a gente é o seguinte: daqui para frente, né? Esse robô que eu estou trazendo para vocês podem até pegar um replay de mercado ou outro para fazer, mas o que interessa é o seguinte: no mercado de hoje ele está funcionando, tá? E aí vai entrar também a questão a pitadinha ali de cada um, né? Se você está vendo que dá para você melhorar para o seu perfil, o robô, você pode fazer alterações nele, tá? Eu vou deixar aqui a explicação no vídeo de como que você vai alterar, tá? Alguns detalhezinhos ali que eu mexi, tá? Inclusive o T800 agora que vai sair a atualização, tá? Na virada do mês, a gente já está no final de janeiro. Então, antes do dia 1 de fevereiro, sai a nossa atualização mensal. Isso é normal, né? Padrão aí do canal já. E aí o T800 já vai sair com uma nova alteração, que foi justamente a que deu esse resultado absurdo nos backtests, tá? Mas eu vou explicar aqui qual foi a alteração. E aí, se vocês quiserem voltar da maneira que estava antes, não tem problema, vocês vão conseguir, tá? Se não vai atrapalhar. Então, para quem já estava usando a configuração antiga e está gostando, não tem nenhum problema, pode continuar, tá? Eu vou explicar qual foi a alteração que eu fiz e vocês usam da maneira nova ou podem deixar na maneira antiga, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos ver um pouco aqui do nosso robozinho T1000. Olha só, pessoal, para ficar um vídeo um pouco mais curto, eu não vou mostrar, tá, o robô funcionando aqui. Quem quiser ver, quem tiver curiosidade, assista o vídeo do T800, é a mesma coisa, a única diferença é que vai estar no gráfico de 1 minuto, tá? Mas no vídeo do T800 eu deixei o robozinho rodando durante todo o vídeo, né? Durante toda a explicação. Então quem tiver curiosidade, só dá uma olhadinha lá, tá? Vamos ver aqui o backtest que eu fiz, pessoal. Backtest não, tá? O replay de mercado que eu fiz de sexta-feira. Então olha só. Esse aqui, né? É replay de sexta-feira, rodando de meio-dia até 17h30. Vocês vão ver aqui, né, uma diferença gigante entre os dois, que é no número de operações, tá? Então, neste período, o T800, que é a versão do 10 segundos, né, do gráfico 10 segundos, fez R$351 livre, tá? Já descontando as taxas, que olha só, deu R$95,50 de taxas, tá bom? Isso aqui foi um replay de mercado rodando com o tempo de 1x, tá? Não teve aceleração, tá? Então aqui vocês podem ver o resto dos detalhes aí, se quiser, né? Podem pausar o vídeo, tá? Aqui a curva de crescimento de patrimônio, né? Observem que antes dele ter todo esse lucro, ele chegou a ficar R$164 negativo, tá? Que foi justamente quando ele entrou na operação, a operação foi contra e ele começa a trabalhar os contratos, né? Ele vai fazendo giro de contratos, e aí nesse giro ele chegou a ficar, né, negativo R$164. Mas, né, como é comum desse tipo de robô, ele acaba se recuperando muito rápido, né? Então acabou se recuperando e aí, né, 17h30, ele encerrou com
Aqui ele está marcando 400 e poucos reais, né? 447, mas é porque ele não está tirando as taxas, tá? Aqui em cima está certinho, ó. Então, bruto foi 447, mais tirando taxas. E ele teve um pequeno prejuízo aqui, que eu acho que foi na zeragem, tá? Ele zerou 17,30, ele estava posicionado e aí ficou com um pequeno prejuízo, não tem problema, tá bom? Então, esse foi o T800, tá? E rodando em paralelo, eu deixei o T1000, que é o robô que a gente está apresentando hoje. Mesmo dia, mesmo horário, tudo certinho. Olha só a diferença, tá? Ele fez R$303, ou seja, R$50 a menos, tá? Mas olha só, como ele se expôs muito menos, né? Ele fez apenas 18 operações e o que gerou apenas R$21 de custos, tá? Então ele operou muito menos e ele fez um resultado parecido. Por quê? Como eu havia falado para vocês, como é um tempo gráfico maior, né? Ele tenta alongar mais as operações, tá? Ele tenta pegar um alvo um pouco maior. Só que mesmo assim ele se arrisca menos. Por quê? Porque ele não faz tantas operações. A gente pode ver um detalhe aqui, ó. Máximo de contratos, tá? Ambos os robôs estão pré-configurados para trabalhar com no máximo 10 contratos. Vocês podem aumentar isso daí, tá? Ele chegou a girar. Isso aqui não é que ele esteve vendido ou comprado em 7, tá? Isso aqui é o total. Quanto que ele girou numa operação até ele zerar a operação? Foi máximo de 7 contratos. Vamos dar uma olhada no T800? Olha só. Mesma coisa, tá? O máximo que ele fica posicionado são 10. Então não tem como ele ter ficado posicionado em 21. Isso aqui foi giro de contrato. Então ele ficou girando, girando, girando. E ele conseguiu gerar numa única operação 21 contratos, tá? Foi o máximo que ele girou. Beleza? Vamos voltar aqui para o T1000. Então tá aqui o T1000, né? Voltando. Então foi 7 contratos o máximo que ele girou, né? Em 18 operações e teve um lucro bem bacana. Com uma curva, né, de capital aí também bem parecida, ó. E provavelmente os dois robôs entraram na operação no mesmo momento, né? Óbvio, em pontos diferentes. Por quê? Enquanto o T800 ficou a R$164 negativo, aqui a gente ficou apenas 21, tá? E olha só como ele foi, né, trabalhando também e teve uma escadinha aí ascendente. Aqui, ó, foi alguma operação que ele girou um pouco mais de contratos, né? Provavelmente aqui que ele deve ter girado 7 contratos. E aqui também, né? Como, né, eu falei pra vocês que ele tem um alvo um pouco maior, ele gira menos contratos também, tá? Mas vocês viram que o resultado, né, foi bem parecido aí, ó. Beleza, pessoal? Pessoal, desculpa, eu tive que pegar uma pastilha aqui que tá complicado, tá? Vindo de uma gripe braba aí e garganta aqui tá... a rouquidão tá atrapalhando. Tive que pegar uma pastilha pra ver se melhora, tá? Então é o seguinte, pessoal. Vamos ver como é que tá configurado aqui o robô, tá? Eu já vou mostrar pra vocês como é que vocês baixam. Não tenham... não precisam se preocupar, né? Automação de estratégias. E aqui eu estou com o robô T800 já com a configuração nova, tá? O seguinte... Quais são as novidades, né? Aqui em editar parâmetros, pessoal. O que foi alterado? O stop, proteção gradiente, que está explicado, né, no outro vídeo o que é, mas vamos relembrar aqui. Pensem no seguinte, esse é um robô que quando ele entra na operação, ele monta um gradiente linear, tá? A posição máxima que a gente coloca aqui, 10 lotes, né? Ele, considerando que ele vai entrar de 1 em 1 lote, ele vai montar um gradiente com 10 lotes, tá? Então, ele entrou na operação, uma venda, por exemplo, preço subiu, ele vendeu um contrato. Acima, ele já coloca mais uma nova ordem de mais um contrato, tá? Essa é a primeira linha do gradiente. Se aquela venda for atingida também, ele fica posicionado em 2 contratos, ele monta mais uma linha em cima, terceira linha e assim por diante, tá? Até a 10ª linha, que seria, né, a última entrada dele. O stop gradiente seria mais ou menos isso. Então, como está configurado aqui 19, seria como se ele tivesse o stop estivesse na 19ª linha desse gradiente, tá? Então, vai ter um espaçamento que vocês não conseguem alterar ainda, né? Que é própria do robô. Ele coloca uma quantidade de pontos específica para cada uma dessas linhas. E na 19ª tá o stop.
Como é que estava isso antes, tá? Tava 15ª. Vocês podem deixar 15 se quiser. Então seria 10 linhas para ele entrar, né? As primeiras 10 linhas ele faz o gradiente. Se o preço continuar subindo, ele não monta mais nenhuma linha e ele stopa a operação na 15ª, tá? Basicamente é isso que ele faz. Então, nos backtests, tá? O Profit Ultra me mostrou que a melhor linha nos últimos 3 meses seria a 19ª. Beleza. Tá aqui pré-configurado, mas vocês podem alterar e deixar da maneira antiga. O que mudou aqui também foi isso aqui, pessoal. Isso aqui era uma configuração oculta, tá? Ela já existia, mas ela estava oculta, assim como tem um monte de configuração aqui que está oculta. E eu vou liberar depois para vocês. Proteger a operação, o que significa isso? Tá? O robô, ele vai tentar proteger a operação quando ele vê que as coisas estão dando errada, né? E ele não quer que piore, tá? Então, como é que estava configurado antes? Antes estava configurado dessa forma aqui, ó. Tá? 2 contratos. Então é o seguinte, ele entrava na operação, uma operação de venda, e ele colocava um alvo maior e montava já a próxima linha do gradiente. Beleza. A partir do momento que ele pegou a segunda venda, tá? Ele está vendido em 2 contratos, isso aqui já começa a valer, tá? A proteção da operação. O que significa isso? A hora que ele começar a girar contratos, se em algum momento desse giro de contratos ele ficar positivo e tiver com 2 contratos, ele sai da operação na hora, tá? Por que 2 contratos? Por que não 1? Porque se eu deixar aqui 1, sempre que ele entrar na operação e ela ficar positiva, R$1, R$2, ele já vai estopar. Por quê? Porque você está falando, ó, se tiver posicionado em um contrato, seja na venda ou seja na compra, a operação ficou positiva, eu quero que pule fora, tá bom? Então eu tinha deixado pré-configurado com 2. Ele começou a gerar contratos. Tá comprado ou tá vendido em 2 contratos e ficou positivo, pula fora da operação, tá? Beleza. O que o Profit Ultra me mostrou? Me mostrou que para ter um melhor proveito do robô, eu tenho que deixar ele trabalhar um pouco mais, tá? Então ele mostrou que a melhor, né, linha, entre aspas, né, o melhor número de contratos para a gente pular fora quando está dando errado são 6, tá? Então o que ele vai fazer agora? Se ele tiver vendido em um contrato 2, 3, 4, 5, não importa se ele vai ficar positivo ou não, ele vai continuar girando contratos ou até ele sair da operação, né? O preço voltar tudo e ele sair da operação com ganho máximo, ou ele vai esperar ficar vendido com mais de 5 contratos para aí sim ele sair da operação, tá? Então agora ele só sai da operação quando está positivo, né? Sair a mercado quando tiver com 6 contratos posicionados, ou na venda ou na compra, tá bom? Lembrando, não está gostando da configuração, volta para o que estava antes, volta para 2, tá? Por isso que não está mais oculto isso daqui, tá? Eu deixei agora visível para vocês conseguirem voltar do jeito que estava, tá bom? O que é esse estar positivo, tá? Infelizmente, via código, o robô, né, o Profit não consegue ler os custos da operação. Então quando ele começa a girar muitos contratos, muitas vezes o que acontecia, o código enxergava que o robô estava positivo e saía da operação, mas na real ele estava negativo por causa dos custos. Então o que eu fiz? Eu implementei dentro do código uma maneira do próprio robô calcular os custos. Então conforme ele vai entrando e saindo da operação, ele vai meio que juntando. Olha, eu já fiz uma operação, fiz 2, fiz 3, fiz 4, já girei não sei quantos contratos. Então os custos estão mais ou menos de tanto. Então eu só posso sair da operação quando eu tiver positivo em X mais Y, onde X é o real valor que está aparecendo para ele dentro do código e Y é os custos, tá? Então, em resumo, seria uma maneira do robô
ele mesmo saber, né, calcular os custos e só sair quando tiver positivo, pagando todos os custos da operação, tá bom? Então, basicamente foi isso que mudou no T800. Teve uma outra coisinha, né, interna, mas não acho que vai fazer tanta diferenciação. É mais isso mesmo, né? O stop de proteção gradiente que foi de 15 para 19. E aqui a proteção de contratos que estava em 2 foi para 6, tá bom? Agora vamos dar uma olhada no T1000, pessoal. Então olha só, pessoal, estão aqui com o T1000 configurado, né? Gráfico de 1 minuto, então obviamente aqui a gente tem que alterar, né, de 10 segundos para 1 minuto, beleza? Editar parâmetros, basicamente as mesmas configurações, tá? São mais mudanças internas de um robô para outro, tá? Nas configurações internas. Para quem já usou, né, o T800, né, as configurações são as mesmas aqui, né? O que muda é o seguinte: stop proteção gradiente vem para o 13, tá? Se você quiser, você vai perguntar, eu posso usar o 15, que é o que estava antes no T800? Pode, tá, pessoal? Vocês podem testar. O 13 foi o que o Profit Ultra me indicou como melhor linha de proteção, tá? Mas, como o mercado pode mudar, então isso aqui pode sim ser alterado. E aqui é a mesma coisa, tá? É o que a gente acabou de ver. Ele deu a mesma configuração, tanto para o T800 quanto para o T1000. Ou seja, trabalhando com 10 contratos, né? Aqui. O ideal é começar a proteger a operação a partir do sexto, né? E da mesma forma, ele vai calcular todos os custos da operação para sair quando realmente estiver positivo, beleza? Então o resto das operações não muda nada. Eu recebi algumas mensagens de gente que não entendeu como é que funciona o drawdown, tá? Vou explicar novamente aqui então. Drawdown é o seguinte, tá desligado, tá? Por que tá desligado? Porque aqui tá 0, tá? Apesar de estar aqui 50%, né, configurado, aqui tá 0, então como é que funciona? Vamos usar o exemplo de sexta-feira, né, que ambos os robôs fizeram de R$300. Então se eu colocar aqui R$300, o que vai acontecer? Primeiro que, enquanto o robô não fizer R$300, o drawdown não é ativado, tá bom? Já começa aí a primeira coisa. O robô tem que fazer R$300 para o drawdown ativar. Depois que o drawdown for ativado, aí sim vai entrar esse drawdown porcentagem na jogada, que é o seguinte: desse valor que ele tá. Lembrando, né? Tá, ele fez R$300. Se ele continuar fazendo mais, esse 50% não vai ser em cima dos 300, tá? O 300 é o gatilho para o drawdown entrar em ação. Se desses 300 ele continuar trabalhando, fizer 400, 500, 600 reais, não importa, tá? Quer dizer, importa sim, porque o 50% que ele vai considerar é em cima desse máximo, tá? Então vamos supor que tenha feito aqui R$300 e chegou a fazer R$400, tá? Então bateu 300 e continuou, não teve drawdown ainda, não chegou no 50%. Então, gatilho foi no 300, mas o máximo que ele fez foi 400. Se o robô começar a tomar loss, tá? Começar a se enrolar, girar contrato e o mercado ir contra, quando o mercado cair de R$400 para 200, o robô vai parar de operar. Por quê? Você definiu que o seu drawdown é de 50%, ou seja, do máximo que ele fez no dia, se ele perder metade, encerra o robô e garante aquele lucro. Por que aqui ele vai encerrar com 200, sendo que eu coloquei 300 aqui? Porque é o máximo que ele fez, tá? O 300 é o gatilho. Se ele chega aqui, eu coloco R$300, mas o robô no dia fez 250 só, não tem drawdown para ser desligado, tá? Por quê? Porque não atingiu o gatilho. Então, se ele fez R$250 e cair para 0, o robô continua funcionando. Por quê? Não atingiu o seu gatilho, beleza? Então coloquem um valor aqui que realmente vocês queiram começar, né? Ó, a partir do momento que bateu R$200, cara, eu não posso perder mais do que 50%. Então beleza, então coloque 200. Não coloque um valor muito alto. R$200. O robô bateu R$200, começou a tomar prejuízo,
perdeu 100, ele encerra com 100 reais de lucro, tá? Por quê? Porque chegou a perder metade, tá bom? Então, tomem cuidado com isso daí, configurem direitinho o drawdown. E se você quer deixar o robô rodando o dia inteiro, deixa zerado aqui, tá? Que ele desconsidera a porcentagem que você vai colocar aqui embaixo, beleza? O resto não tem nenhum segredo. Bom, aproveitando que a gente está nessa tela, já vamos ver como é que configura o robô, né? Então, você vai colocar aqui, né? 1 minuto no T1000 e 10 segundos no T800. O resto é tudo igual, tá? Coloque aqui, ó, na entrada, realizar envio de ordens quando a condição for satisfeita. Marque essas duas caixinhas, tá bom? Na saída, não marque nada. No risco, aqui fica a critério de cada um. Você pode configurar aqui, né, o objetivo de ganho e limite de perda também, ok? E em segurança a gente teve uma atualização, tá? Deixem dessa forma aqui, ó. Ele já vem configurado dessa forma, tá? É só você não mexer em nada, beleza? E é isso, tá? O robô vai estar configurado para vocês bonitinho aí. Aqui tá no replay, né? Porque foi a última coisa que eu fiz no Profit. Mas você vai alterar aqui, ó, para ou o contrato atual do índice, tá? Ou você pode colocar o input, que ele aceita também, tá? Porque ele não tá deixando aqui porque eu já rodei um replay aqui, né? Então essa configuração aqui já tá travada com o replay que eu fiz, tá? Então eu teria que criar uma nova, mas é só colocar o input que ele vai alterar sozinho sempre que tiver a alteração de contrato. Beleza, pessoal? Tá. Fora isso, então, como é que você faz para baixar o robô? Tá? Esse robô, hoje é dia 26/1, tá? Está saindo para todo mundo, tá? Você não precisa ser membro premium do canal. Esse robô vai estar disponível até o dia 1 de março de 2025, tá bom? O T800 eu já fiz isso, já expirou a data de testes de todo mundo, então agora só quem realmente é membro, né, do canal que pode usar o T800. Custa R$ 49, pessoal, menos que uma pizza hoje em dia. Então, sendo membro do canal, você tem acesso ao não só o T800, né, a gente tem um catálogo hoje aí de quase 40 robôs, né, versão premium, fora cursos, né, curso de opções, curso com o Marcelo, que é psicólogo. A gente tem curso de programação comigo. A gente está tendo aula ao vivo toda quinta-feira, tá? Com o Morasco sobre opções, né? As aulas estão passando de 2 horas de duração. Então, para quem é membro, tem bastante coisa, tá? Então, assim, o T800 hoje, como é que você baixa? Tem a versão gratuita, sim, como todo robô meu, tem uma versão gratuita. Mas, tanto o T800 quanto o T1000 tem um probleminha que é o seguinte. São robôs que eles são feitos para rodar com mais de um contrato, tá? Os meus robôs gratuitos, eu sempre coloco uma condição de poder trabalhar com no máximo um contrato. Por quê? Porque é justamente para a pessoa testar, né? Tudo mais. Então, tanto o T800 quanto o T1000, versão gratuita, vocês conseguem baixar, tá na descrição do vídeo, tá? Porém, você tem que colocar um stop em pontos, tá? A entrada do robô, ela é a mesma da versão Premium. Eles vão entrar no mesmo ponto, tá? A diferença é que ele não vai ter esse manejo, né? Então não vai ter ali... Ele não vai trabalhar, né, girar contratos para melhorar o preço médio, nem nada. Ele vai entrar na operação. Ele vai colocar o seu alvo, que pode ser em pontos ou não. Se você deixar zerado, ele vai sair igualzinho sai a versão Premium, tá? E... a única diferença é que você vai ter que colocar um stop em pontos, tá? Para o caso da operação dar errado, porque ele não vai ter esse giro de contratos, né? Então, a única diferença. Mas, se você está vendo esse vídeo antes de 1 de março de 2025, você consegue baixar também na descrição do vídeo, ou eu vou ensinar aqui uma maneira mais fácil, beleza? Você consegue baixar a versão Premium aí do T1000 para testar, tá? Como que você vai baixar? No seu Profit, você vai vir aqui neste botãozinho, Connect Chat. Clica aqui. Você vai vir aqui, ó, nessa lupa. Clica nessa lupa. E aí você vai procurar o meu canal, Júlio Bussoli Oficial.
Na descrição do vídeo também tem um link para você vir direto para cá, tá? Acessando o meu canal, vocês vão encontrar aqui, ó, o JB T1000 1 minuto Premium para baixar, com data de validade até 1 de março de 2025. Quando chegar nessa data, eu vou apagar ele daqui, até porque ele não vai funcionar mais, né? Eu vou tirar ele daqui. E aí a única forma de download da versão Premium é na aba Comunidade aqui no YouTube. Só tem acesso quem é membro, tá bom? E a versão gratuita fica disponível aí na descrição do vídeo, tá? Download pelo Google Drive, beleza? Só clicar com o botão esquerdo, ele já aparece, né? Perguntando se você quer importar. Só dá OK e pronto, você já importou o robô para dentro do seu Profit, tá? E é basicamente isso, pessoal, né? Não tem muito segredo. Para configurar o robô eu já mostrei para vocês. Se você quer dar mais detalhes, eu falei bastante, né, do T800 no vídeo de apresentação do T800. Tudo que eu falei lá vale para esse robô também, com exceção, né, do tempo gráfico, que é diferente. É um tempo gráfico mais para quem quer operar de maneira mais conservadora, tá? Quer se arriscar menos. Eu vou estudar ainda futuramente se vale a pena fazer uma versão ainda desse robô pro gráfico de 5 minutos. Eu não sei se vale a pena, tá? Talvez sim, né? Eu vou fazer uns testes, porque aí ele só ia pegar realmente, ó, essas entradas aqui quando de fato, né, o preço esticasse bastante. Então eu vou testar ainda, tá bom? Mas é isso, pessoal. Baixem aí, tem um mês inteiro aí, tem mais de um mês, né, para vocês testarem um robô aí. Não coloquem em conta real, tá? Coloquem na conta demo, em um simulador. Deixe rodando esse mês inteiro na conta demo. E aí, mais pra frente, se você realmente gostou do robô e pretende colocar em conta real, aí, né, se torna membro do canal, baixa lá a versão para quem é membro. Pelo menos você já vai ter testado um mês inteiro aí, então não faça na correria, não. Vou aproveitar que o robô tá de graça e vou colocar na conta real, não. Teste bastante na conta demo primeiro e depois você contrata aí. Contrata não, né? Você se torna membro do canal e vai ter direito a usar o robô aí todos os meses. Uma dica, tá, pessoal? Para esse tipo de robô aqui, eu acho que eu falei no vídeo do T800. Por isso que eu sempre esqueço das coisas, tá? Então eu sei que lá eu passei muito mais informações. Mas na data de hoje, né? A CM Capital tá dando o Profit Ultra gratuitamente, assim como o módulo de automação para quem operar lá uma quantidade X de contratos. E olha só, o T800 sozinho bate a quantidade de contratos que eles pedem, né, para você operar no mês, e muitas vezes ele bate em um dia só. Então, um dia de operação do T800 ele já paga a plataforma e o módulo de automação de estratégias. Então é bem interessante para quem quiser operar em conta real, né? Teste bastante primeiro. Não precisa contratar módulo de automação da Nelogica para testar em conta demo, tá? Só para quem vai testar em conta real que precisa contratar. Então use esse um mês aqui que você tem para não gaste dinheiro. Baixe o robô gratuitamente. Módulo de automação você não precisa. As plataformas hoje são todas de graça nas corretoras, né? O Profit Pro. E não coloque dinheiro da sua conta para operar em conta real. Teste no simulador. Deu bom o mês inteiro? Beleza? Gostou do robô? É do seu perfil? Aí sim. Cria conta na CM Capital. Baixa a plataforma deles. Automação de graça. E bota o robô lá em conta real. Aí você vai ver que vai valer a pena, né? Porque você já vai ter testado um mês inteiro pelo menos. Beleza, pessoal, então é isso, tá? Demorou aí, primeiro vídeo de 2025, vamos ver se a gente consegue engrenar, né? Tá difícil, mas, né, a gente vai indo, beleza? Então é isso, um abraço pra vocês e até mais, pessoal.